Bem, estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da OAB Seccional de Alagoas. Nesse segundo bloco, gente, os candidatos vão fazer perguntas entre si, com direito, obviamente, e é próprio, né, de réplica e tréplica. Cada candidato só poderá fazer uma pergunta, ou seja, e também só poderá ser perguntado uma única vez. E pela relação sorteada, quem faz a primeira pergunta é Raquel Cabuz. Ela terá 30 segundos para fazer a sua pergunta a um dos candidatos. Candidata Raquel Cabuz, por favor. A doutora Cláudia Amaral. Doutora Cláudia, é uma proposta da senhora, todos podem, projeto Todos Podem, no sentido do advogado poder ser inserido na lista para o TRE através de uma votação no Conselho Estadual. Eu gostaria que a senhora explicasse essa proposta. Doutora Cláudia, a senhora terá 2 minutos para fazer a sua resposta, tá bom? Vamos apresentar a sua resposta. Sim. Queria iniciar dizendo que a nossa ordem é outra. Então, o nosso projeto e as nossas propostas estão sempre postos no sentido de democratizar e abrir espaços para que todos os advogados possam participar de todos os espaços onde a ordem tem assento. Seja ele conselhos estaduais, municipais ou tribunais. Nada mais justo que qualquer advogado que se sinta habilitado e preparado possa participar de uma lista onde o conselho irá indicar. E não que essa indicação seja uma indicação apenas do presidente, que seja uma indicação apenas da diretoria. Porque muitas vezes essa indicação não prima pela competência, prima pela amizade, pela relação afetiva e estreita. Como a nossa proposta é diferenciada de abrir as portas da OAB para que todos possam participar, ao invés da indicação ser restrita a um pequeno grupo, que todo o conselho possa apreciar uma lista, partindo do pressuposto que os advogados possam manifestar a sua intenção em contribuir também no tribunal, desde que ele, obviamente, tenha conduta ilibada, tenha competência, tenha afinidade com o tema, com o direito eleitoral. Preenchendo esses requisitos, acredito que os currículos poderão ser apresentados ao Conselho e o Conselho poderá fazer essa escolha. Desta forma, creemos nós, é uma forma mais democrática do que uma indicação limitada ao presidente ou a um pequeno grupo de advogados. Bem, a candidata Raquel Cabuz tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu queria só esclarecer, colega, que eu fiz a pergunta, a indicação para a lista do TRE. E segundo o artigo 120 da Constituição Federal, são indicados 2 advogados de notável saber jurídico, reputação ilibada pelo presidente da República de uma lista encaminhada pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, não há na Constituição previsão para que a OAB indique qualquer nome. Então, é isso que eu não estou entendendo, porque não há previsão para a OAB fazer essa lista constitucional. É indicação do Tribunal de Justiça que consta de desembargadores capazes, com conhecimento, com postura, e que eles fazem a indicação e a presidente da República, a presidenta, indica 2. Então, eu não estou conseguindo ainda alcançar essa proposta. Bem, nós retornamos então com a doutora Cláudia Amaral, que vai fazer a sua tréplica em 1 minuto. Eu posso esclarecer, cara colega, a vaga é destinada a advogados. Ainda que a indicação seja feita pelo Tribunal de Justiça, a OAB pode apresentar ao Tribunal de Justiça uma lista. Nós não podemos assegurar pelo Tribunal de Justiça que são esses os nomes que serão indicados, mas a OAB pode assegurar que são esses os nomes legítimos e que a OAB indica, porque o processo tem acontecido dessa forma. O Tribunal de Justiça tem um espaço para os juízes e existe uma vaga para o advogado que, como a senhora bem disse, a indicação e a lista é encaminhada pelo Tribunal de Justiça. Mas não há nenhum impedimento legal que a OAB possa participar desse processo, uma vez que a vaga é de advogado. E quem tem legitimidade para indicar, no primeiro momento, é a OAB, sem poder assegurar e intervir na independência do Tribunal de Justiça e na sua indicação. Bem, a senhora mesma, doutora Cláudia Amaral, terá agora 30 segundos para fazer uma pergunta a um dos candidatos. Minha pergunta é à doutora Raquel. Doutora Raquel, considerando a divulgação do áudio que demonstra claramente a compra de votos pelo intermédio do pagamento de anuidade pela OAB,
a reafirmação que foi feita pelo presidente da OAB num programa de rádio sobre esse pagamento de anuidade. A minha pergunta é se os conselheiros, o Elton Roberto, Marcelo Brabo, Felipe Sarmento e Fernando Paiva, que integram a chapa do Tiago Bonfim, tinham conhecimento disso e o que fizeram para combater, vez que aconteceu na última eleição. Veja bem, colega. Doutora Raquel, a senhora tem 2 minutos para essa resposta. Certo. Por favor. Veja bem, colega. O doutor Omar Coelho de Mello, em momento algum, falou em compra de votos. O doutor Omar Coelho disse que naquela gravação de áudio, e vejam bem sociedade, vejam bem advogados, um crime feito porque eu não considero que as pessoas que fizeram isso, que se reputam advogados, só têm a carteira de advogado, mas são bandidos da advocacia. Uma reunião interna, íntima, onde se falava de um problema que todos aqui dessa bancada conhecem, que é da questão da adimplência dos advogados, quando chega no período eleitoral, se discute. E quando nós estamos num momento íntimo, todas as pessoas brincam, falam besteiras, e já imaginou você, a própria candidata, num momento seu, conversando, diz uma frase onde uma fita é editada de forma maliciosa, onde uma fita é truncada de forma maliciosa, onde uma fita é cortada de forma maliciosa, cometendo um crime, e ainda mais, sabe, tendo o poder dessa fita, a sociedade e advogados, desde agosto, e deixando para um momento oportuno, na calada da noite, para entregar essa fita. Que advogado é esse que vê um crime e espera um momento para se beneficiar num processo eleitoral e soltar? Que advogado é esse, eu pergunto, porque não teria processo eleitoral, não teria nada na minha vida se eu acreditasse nesse crime que me fizesse segurar para ocupar posto A, B ou C. Eu, como advogada, que tenho sangue nas veias de advogada, e o advogado, ele luta pelo Estado Democrático de Direito, e os criminosos advogados que fizeram isso, não só rasgaram a Constituição, o direito à intimidade das pessoas, não só rasgaram o nosso estatuto, que tanto proclamam prerrogativas da inviolabilidade do escritório do advogado, como macularam a entidade mãe e de forma leviana, cometendo um ilícito, cortando uma fita, a presente. Obrigado, doutora Raquel. E a réplica, obviamente, vai caber à doutora Cláudia Amaral. Por 1 minuto. Todos não, candidato. Eu desconheço qualquer assunto que trate de pagamento de anuidade, que se traduz, de certa forma, em compra de voto. O candidato Omar Coelho reafirmou a existência da reunião, reafirmou o objeto da discussão. E a minha indignação e a indignação de toda a sociedade alagoana, em especial das advogadas e dos advogados, é com o conteúdo e o objeto da conversa. Um crime não encobre o outro. Um crime não desfaz o outro. Os dois são crimes da igual forma. Agora, é inadmissível que numa eleição da Ordem dos Advogados do Brasil esteja se discutindo pagamento de anuidade para ganhar as eleições. É por isso que a nossa ordem é outra, é por isso que desde o início denunciamos os gastos excessivos nessa campanha, os suntuosos comitês e repetindo práticas condenáveis das eleições municipais e estaduais. Bom, a tréplica de 1 minuto é da doutora Raquel Cabuz, por favor. Muito me estranha, candidata, porque a senhora, inclusive, candidata vereadora já foi, não é nenhuma criança, está acostumada na ordem há muitos anos, e todo advogado, todos, acreditem, vamos parar de hipocrisia. Todos já ouviram em campanhas eleitorais a questão de advogado inadimplente. E vamos ver quantos estão inadimplentes. Inclusive, como a senhora disse, o Felipe Sarmento, o doutor Marcelo Brabo, que aqui se faz presente, como a senhora citou, o Fernando Paiva, foram coordenadores de campanha, inclusive um é coordenador de uma campanha de um candidato aqui agora. E foram coordenadores de campanha do doutor Marcos, as duas coordenadoras de campanha das duas campanhas do doutor Omar Coelho de Mello. Então, todos conhecem a questão da adimplência ou não. E eu não falei em momento algum, nem doutor Omar Coelho de Mello, em compra de voto, porque inclusive está vendo uma auditoria aí, e nós vamos provar à sociedade toda que isso tudo foi um crime. Bem, gente, quem tem direito à pergunta agora e não poderá fazê-la, doutor Tiago Bonfim, às duas candidatas, é o senhor. O senhor terá 30 segundos para perguntar ao doutor Marcelo Brabo ou ao doutor Elton Roberto. Por favor. Eu pergunto ao doutor Marcelo Brabo,
Doutor Marcelo, uma das principais bandeiras que nós defendemos é a democratização na gestão da ordem, para que não só os advogados, não só os conselhos seccionais, mas também os advogados em geral participem da tomada de decisões. Dentro desse contexto, existe o nosso apoio à campanha nacional de eleição direta para presidente da OAB Nacional. Gostaria de saber o que é que o senhor considera a respeito dessas perguntas, dessas propostas, desses projetos. Doutor Marcelo terá 2 minutos para dar a sua resposta. Professor Tiago, obrigado pela pergunta, ela é muito pertinente. Eu digo que por natureza eu sou um democrata e a maior demonstração de democrata é tanto na minha ação no escritório, na minha vida particular. Eu não gosto de tomar definições só. É claro que por vezes é importante você dar a sua posição, tem que dar a sua posição. Mas é importante você ouvir o segmento, você ouvir quem está junto de você. E isso não pode ser diferente com as eleições diretas para presidente do Conselho Federal. Sou conselheiro federal. Tenho a honra de já ter me manifestado publicamente por diversas oportunidades. Acho que a eleição direta ela é importante, sim, mas a gente propõe um modelo um pouco diferenciado, que é através do voto federativo, de forma tal que a gente possa prestigiar e terminar observando e olhando com um olhar de atenção, de apreço, de carinho, os pequenos estados como são Alagoas. Se a gente olhar uma eleição direta, contado apenas voto a voto, iria privilegiar sim quem? Os estados do Sul, do Sudeste. E não é isso que a gente quer. Mas fora a situação da eleição direta, é importante também nós democratizarmos as gestões. Vossa Excelência bem sabe, como os colegas aqui bem sabem, que já tivemos a oportunidade de participar de alguns conselhos, de estarmos junto da gestão. E o que muito nos preocupa e nos traz tristeza é justamente o presidente ir à sociedade, falar e passar suas percepções pessoais, e o Marcelo não vai fazer isso. O Marcelo vai ouvir o conselho, o Marcelo vai ouvir a advocacia, o Marcelo nunca vai forçar um julgamento expondo antecipadamente as suas posições, mesmo em casos escabrosos como esse. A gente repugna veementemente, como eu estou repugnando. Fui o primeiro a denunciar o pagamento de anuidades, mas não vou pré-julgar. Até porque vamos julgar os eventuais colegas. Digo a todos, vocês vão ser respeitados, vocês vão ser ouvidos, vão exercer a defesa de maneira plena. Agora não aguardem uma ordem covarde, não aguardem uma ordem omissa. Vai ter uma ordem atuante e que vai mostrar que vale a pena ser advogado, que vale a pena lutar pelos nossos ideais. Bem, o doutor Tiago terá, portanto, direito a fazer uma réplica de 1 minuto, por favor. Inclusive, em relação à eleição direta para presidente nacional, nós tivemos a oportunidade, assim como todos os colegas aqui presentes, de responder um questionário de um site nacional sobre o tema, e a nossa resposta foi exatamente nesse mesmo sentido do doutor Marcelo, de eleições diretas, mas com o voto federativo, em que cada estado conta um voto e aquele que obtiver no mínimo 14 votos estaria eleito. A par disso, é preciso que a gestão da seccional seja uma gestão efetivamente democrática, ouvindo quem precisa ser ouvido, o conselho seccional, as comissões, inclusive os advogados que, apoiadores ou não da candidatura vencedora, após a eleição, passam a ser geridos por essa diretoria, por esse conselho, por esse presidente, e precisam ter não só voz, mas principalmente vez nos destinos da instituição. Bem, o doutor Marcelo Brabo terá direito a uma tréplica de 1 minuto, por favor. É importante, candidato Tiago, concordo com Vossa Excelência plenamente. E quando a gente fala em democracia, democracia plena, não é democracia parcial. Até porque eu não sou de grupelhos, eu não sou de beneficiar apenas aquelas pessoas. Nossas propostas que estão no nosso site www.maisoab-al.com.br demonstram que a gestão vai ser democrática, vai ser plural, vai ser participativa, todos poderão participar. E no dia 23 de novembro próximo, agora quando das eleições, desmontaremos o palanque, inclusive convidaremos alguns dos candidatos e algumas pessoas que integram seus grupos para fazer parte da nossa gestão, porque nós queremos o melhor para a advocacia. Sou alagoano, sou advogado, só quero ser advogado. Estou nesta luta por missão, não por percepção pessoal ou vaidade pessoal. Não tenho vaidade alguma de dizer que vou ser presidente. Quero sim ajudar a botar a OAB e a advocacia no local que ela merece, um local que ela merece, pujante, altaneiro e de resultados. Bem, agora é o próprio doutor Marcelo Brabo que terá direito a fazer em 30 segundos a sua pergunta a um dos dois candidatos. Doutor, por favor, doutor Elton Roberto ou doutor Tiago Bonfim, o senhor tem os 30 segundos. Professor Elton Roberto,
Prazer encontrá-lo no dia de hoje aqui. E eu gostaria de perguntá-lo, professor Welton, que foi feito um acordo com a participação do atual presidente Omar Coelho para que eu tirasse licença esse ano para que o senhor pudesse assumir. Surpreendentemente, o doutor Omar pediu para que eu não me licenciasse. E eu disse que não concordava com aquele procedimento, que palavra dada era palavra cumprida, que eu não recuo nos meus pontos de vista e ajo sempre dentro da ética e legalidade. O que é que o senhor acha sobre isso? O doutor Welton vai ter 2 minutos para responder a esta pergunta. Primeiramente, muito obrigado, Marcelo. A pergunta é pertinente, ela tem uma ligação direta com posturas éticas e comprometidas com a advocacia. A postura de trazer a este humilde conselheiro suplente, que fui de Vossa Excelência e ainda sou, durante 1 ano e meio, aonde mandei para o e-mail de cada advogado, todos os atos praticados dentro do Conselho Federal. Se isso realmente veio acontecer, Vossa Excelência está afirmando, não tenho motivos para duvidá-lo, é de nós trazermos uma repugnância total à ausência da firmeza do compromisso da palavra. Quero dizer ainda que, embora tenha sido citado, no tocante a saber ou não saber, porque sou conselheiro federal dessa gestão, mas algumas pessoas confundem o trabalho do Conselho Federal com a gestão. Nós, conselheiros federais, trabalhamos em Brasília. Nós não estamos aqui na seccional em Alagoas, nós estamos lá a trabalhar, a fazer com que os processos que chegam à segunda Câmara, da qual sou substituto de Vossa Excelência, eles possam funcionar. A trabalhar aonde sou membro da Comissão Nacional de Defesa e Prerrogativas, para poder estar sempre defendendo as prerrogativas dos advogados, aonde trabalhamos muito, representando vários magistrados do país afora que respeitavam cada prerrogativa de cada colega. Estamos também sempre à disposição do presidente Ofir, onde também fui nomeado para ser membro da Comissão de Estudo e Análise do Anteprojeto do Código Penal Brasileiro, de Anteprojeto do Código de Processo Penal Brasileiro. E aí eu fico surpreso e estupefato com algumas pessoas que querem nos colocar a nódoa de uma gestão que, infelizmente, não primou pela palavra, pela honra, pela ética. Porque, primeiro, de compra de votos não sei absolutamente nada. Eu sei simplesmente de ir ao Conselho Federal, deixando a minha família, os meus 4 filhos às 4 horas da manhã de domingo, e lá só voltando à quarta-feira à noite, deixando o meu escritório, os meus compromissos pessoais, para trabalhar, como você bem sabe, Marcelo, pela advocacia voluntária, altaneira, pujante e independente. Bem, o doutor Marcelo Brabo terá direito agora a 1 minuto para a sua réplica, por favor. Eu sou testemunha, Welton, realmente desse trabalho, da doação, como é recíproca e verdadeira em relação à minha pessoa. Fui presidente da Comissão Nacional do Jovem Advogado, criando as comissões locais, tentando derrubar a cláusula de barreira. Fui presidente, inclusive, da OAB Editora, onde fomentei a participação dos colegas advogados para que pudesse fazer suas publicações. Tive a oportunidade de fazer parte da comissão que discutiu a inviolabilidade dos escritórios. Sei quão caro é essa prerrogativa e não quero descurar da mesma. Da mesma forma, tive a oportunidade de ocupar outras comissões, inclusive a do impedimento do presidente da República. E justamente essa experiência amealhada ao longo do tempo, o que eu observei em outros locais, é o que nós queremos trazer aqui para Alagoas. E dizendo sempre que palavra dada é palavra cumprida. Eu não coaduno, nem de maneira nenhuma irei contestar com irregularidade, com ilegalidade. Inclusive agora se encontra para a sociedade de advocacia a resposta do que Marcelo hoje é candidato independente por um grupo forte, justo, legal e ético. Bem, o doutor Welton Roberto terá, portanto, 1 minuto para a sua tréplica, por favor. Perfeito, meu amigo e candidato Marcelo Brabo. Veja só, da mesma forma não coaduno com esse tipo de prática. Eu estou sendo hoje atacado de maneira covarde, vil, da maneira mais sórdia possível, porque assim que chegou ao conhecimento, e não foi em agosto, março, abril, não tenho nenhum apreço ou apego a cargo nenhum. Eu já fui de conselheiro suplente seccional a membro de qualquer comissão que me foi dada. Assim que chegou ao meu conhecimento, eu só tinha 2 opções a fazer: ou me omitir ou agir. E conforme já disseram, advogado omisso não é advogado, eu preferi não me omitir. E hoje estou a responder. Estou aqui à disposição daqueles que quiserem perguntar de que maneira, de que forma, de que maneira que nós trabalhamos dentro da ordem. Por que trabalhamos pela ordem? Como chegamos até a ordem e como ficaremos na ordem. Por isso, a prerrogativa é a ordem. Nossa chapa independente de qualquer poder político ou econômico será, com certeza, sempre o grito de liberdade de cada advogado. Doutor Welton, e o senhor terá mais 30 segundos agora para fazer a sua pergunta ao doutor Tiago Bonfim. Só pode ser feito ao Tiago Bonfim. Só exclusivamente de acordo com as regras. Por favor. Caro amigo Tiago Bonfim, candidato, primeiramente é um prazer tê-lo aqui. A pergunta é o seguinte: Escola Superior de Advocacia. Vossa Excelência foi reitor da Escola Superior de Advocacia na primeira gestão de Omar
e disse que não pôde fazer nada porque o próprio presidente Omar não lhe deu condições de fazê-lo. Vossa Excelência tem como apoiadores Felipe Sarmento e Everaldo Patriota, que foram citados na fita que entrega à Polícia Federal. De que maneira Vossa Excelência pretende renovar a ordem desta forma? Bem, o doutor Tiago Bonfim terá 2 minutos para a sua resposta, por favor. Bom, cumprimento o candidato Elton e digo que ele cometeu só uma imprecisão no que diz respeito ao cargo ocupado. Eu nunca fui reitor da Escola de Advocacia. Eu fui vice-reitor da Escola de Advocacia na primeira gestão do Dr. Omar Coelho e, repita-se, é um cargo que não é eletivo, ao contrário do cargo de conselheiro federal ou de conselheiro seccional, é um cargo de livre nomeação e, consequentemente, de livre exoneração do senhor presidente. Em relação aos doutores Everaldo Patriota e Felipe Sarmento, eu gostaria só que o candidato tivesse a dignidade de respeitar a ausência deles, que aqui não estão e que não podem se defender. E destacar que qualquer alusão maliciosa ou maldosa a componentes de minha chapa envolvidos nesse episódio terão a resposta sem pirotecnia, sem carnaval, mas firme, com o braço da justiça. Somos todos advogados e, como tais, sabemos a responsabilidade das nossas declarações e a responsabilidade dos nossos atos. A renovação a que nós nos propomos não é uma renovação de idade, não é uma renovação de pessoas, embora a nossa chapa tenha mais de 85% de cargos renovados. Nossa renovação é uma renovação de postura, e postura no sentido de transformar em protagonista quem sempre foi figurante. Bem, o doutor Elton Roberto terá, a partir de agora, 1 minuto para a sua réplica. Justamente por isso, o candidato Tiago Bonfim não disse que eles participaram de reunião, mas foram citados para que Vossa Excelência pudesse aqui explicar se eles realmente estavam ou não e por quê. Era para dar o direito de ampla defesa e, em momento algum, foi para fazer pirotecnia. E ainda, já que Vossa Excelência disse que o cargo era de livre nomeação e de livre exoneração, a pergunta que não quer calar é: por que ficou tanto tempo neste cargo sem fazer um único curso para a advocacia, já que Vossa Excelência mesmo afirmou que o presidente Omar não lhe deu condição alguma? E sabemos todos que manejamos a ordem, que existe um fundo cultural de 2,5% da anuidade de todos os colegas que vão para a Escola Superior de Advocacia. A pergunta é: não foi repassado esse valor? Quais foram as questões que fizeram com que Vossa Excelência, dentro da Escola Superior de Advocacia, como vice-reitor, não conseguiu desenvolver um trabalho para a contento de cada advogado e cada advogada, fazendo com que nós não tivéssemos um único curso ou aperfeiçoamento dos colegas? Muito obrigado, doutor Elton. E agora o doutor Tiago Bonfim tem 1 minuto para a sua tréplica. Mais uma vez, o candidato demonstra uma certa imprecisão em algumas informações. Em primeiro lugar, nós fizemos, apesar de toda a falta de apoio e de amparo da instituição e da gestão, alguns cursos no primeiro semestre da gestão do presidente Omar Coelho. Inclusive, um deles eu compareci pessoalmente a uma sessão do Conselho, fiz um convite verbal, pedi a palavra e convidei toda a diretoria e todo o Conselho Seccional e compareceram 3 membros. Acredito que, em relação à aplicação, à gestão de recursos, à destinação desses recursos, essa pergunta deveria ser feita ao titular da escola, ao então reitor, e não a mim, que era apenas o vice-reitor. E, naturalmente, eu, enquanto vice-reitor do reitor, que na verdade era o pai do presidente, se o presidente não prestigiava o próprio pai, que dizer a mim que era o vice-reitor. Bem, nós estamos concluindo o segundo bloco do debate entre os candidatos à presidência da OAB. O próximo bloco é o último e aí os candidatos farão as suas considerações finais. É a TV Pajuçara, no debate entre os candidatos à presidência da OAB Alagoas. Até já.